ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, ainda mais no ministério ao qual eu estou sendo levantado. Também eu louvo a Deus pela vida dos nossos líderes espirituais, pastor Luciano e a missionária Natasha, o pastor Ageu, que não se encontra, e a missionária Chayenne, que sempre acreditou em cada um de nós e está sempre nos ajudando e nos dando a oportunidade. Quem encontrou um texto diz amém. Assim diz a palavra do Senhor. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo-lhe, ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Pode tomar os seus assentos, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, este é o texto a qual Deus colocou em meu coração. Enquanto eu orava e buscava por uma palavra, Deus ardeu fortemente. O Espírito Santo de Deus, Ele ardeu fortemente esta palavra ao meu coração. Assim como esta palavra falou fortemente comigo, eu creio que ela falará com a igreja nesta noite, porque acredito que todos aqui estão de coração aberto para poder ouvir esta palavra e também pegar esta mesma palavra e aplicar sobre os vossos corações. É interessante que esta parábola, ela tem 3 objetivos a qual Jesus queria trazer dentro deste texto. O primeiro objetivo é chamar a convenção. Jesus, quando ele vinha pregando, ele trazia acerca de uma parábola ou de um evangelho ao qual seria pregado por ele, para poder trazer uma salvação àqueles que ouviam esta palavra. O segundo, a importância é destacar a importância da fé. Nós sabemos que Jesus, ele queria também trazer a fé sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E também Jesus, ele vinha com uma responsabilidade, através de cada palavra ministrada no seu ministério, de trazer e anunciar o juízo final, ou trazer aos nossos corações a importância de largar o pecado, de largar as mazelas passadas, para poder viver o nosso chamado, viver o nosso propósito, e assim, se nós continuarmos perseverando, alcançar a salvação. É interessante que ao tema abordado sobre esta parábola, ela tem por sua vez uma mensagem central: a importância de trazer um fruto digno espiritual, ou a importância de nós produzirmos frutos espirituais sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o ministério, ou sobre aonde nós pregamos e anunciamos a palavra de Deus. O nosso ministério, ele começa dentro de casa. Os nossos frutos, a qual nós trazemos para a rua, ou trazemos para o nosso trabalho, ou para dentro da igreja, ele se revela muito os frutos que nós temos trago dentro da nossa casa. É interessante que Jesus, ele está vindo com uma advertência. Ele está querendo advertir o povo daquela época. Ele vinha contando esta parábola acerca de trazer um arrependimento genuíno, acerca de trazer salvação, acerca de trazer um renovo, acerca de abraçar aqueles, dizer e mostrar o seu amor por cada vida que ouvia esta mesma parábola. Mas é interessante que, entrando dentro do texto, vai nos dizer que alguém tinha uma figueira. Este alguém, antes de ele plantar esta figueira, ele tinha uma vinha. E nós sabemos que um vinhateiro é um lugar de uvas. E nós sabemos que para a uva ela ser produzida em uma terra, essa terra precisa ser fértil, essa terra precisa ser tratada
A uva ela não consegue nascer e brotar frutos em qualquer lugar. Não é igual qualquer outra planta tradicional, como um pé de manga, um pé de goiaba, que ele pode ser plantado em qualquer terra e assim pode vir frutos desta mesma árvore. O vinhateiro, ele é um fruto que precisa estar em uma terra fértil, em uma terra muito especial. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Esta mesma terra a qual é plantado o vinhateiro, ele precisa de um pH. O pH, ele é um ácido a qual precisa ser colocado. Ele vai vir cheio de cálcios, cheio de coisas que fortifica esta mesma plantação para poder produzir frutos. E é interessante que quando nós olhamos para esta mensagem, nós vamos ver que um certo homem, ele tinha esse vinhateiro. Este certo homem, ele simplifica Deus sobre esta mensagem, que ele vai pegar uma figueira, que simplifica nós que estamos aqui nessa noite, e vai plantar em uma terra boa. Aqui nós vemos e revela o amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus, pela misericórdia dele, ele pegou cada um de nós que estamos aqui nessa noite e plantou em uma terra boa, trazendo para os nossos dias atuais, colocou em uma igreja boa, uma igreja que preza pela palavra, uma igreja que prega salvação, uma igreja que ajuda aqueles que estão precisando, uma igreja que tem um trabalho social, uma igreja que prega o evangelho de salvação, uma igreja que prega um evangelho genuíno, uma igreja que procura trazer os princípios da igreja primitiva, uma igreja que ainda preza pela doutrina de Deus, uma igreja que não tem medo do mundo lá fora, mas não liga por que A vai pensar, ou pelo que B vai pensar, mas é uma igreja que ainda quer trazer para dentro do nosso coração a palavra de Deus. Isso prova um amor imenso de Deus para as nossas vidas. Isso prova o tanto que Deus nos ama. Ele vai pegar nós, vai cheio de pecado, cheio de mazelas, cheio de carrapichos, e vai nos colocar em uma terra boa, uma terra de que nós não temos o que reclamar. Deus vai nos retirar do mundo. Talvez muitos, eu mesmo era um deles, que não tinha uma boa fama lá fora, porque mexia com algo errado, era chamado de alcoólatra, chamado de drogado, de traficante. Aí Deus, pela misericórdia dele, ele vai pegar esta pessoa e vai plantar em uma terra boa. Só que nós sabemos que todo vinhateiro, ele planta algo ali para poder trazer frutos. Nós começamos a entender que a vinha é um lugar bom, uma terra boa. Então todo aquele que planta um fruto, ou planta algum tipo de planta, ele vai querer que este mesmo plantio traga frutos para ele. Mas estes frutos não podem ser frutos de qualquer maneira, não podem ser frutos podres, não podem ser frutos cheios de bicho. Trazendo para os nossos dias, Deus ele nos coloca em uma terra boa, em uma igreja boa, mas Ele quer que cada um de nós traga frutos dignos, frutos espirituais. E quais são esses frutos? Deus nos coloca dentro da MPV, e Ele quer que nós ajude a nossa liderança na oração, Ele quer que nós ajude no trabalho social, Ele quer nos colocar em uma terra boa, mas Ele quer também que nós demos frutos a essa terra. Ele não quer que nós só fica consumindo os frutos que já tem dentro da igreja, mas Ele quer também que nós trazemos frutos, e que estes frutos venham ser espalhados não só dentro da igreja, mas também lá fora. Conhece alguém que tem um mau testemunho? É porque os seus frutos não estão bons. Aquele que tem um bom testemunho, os seus frutos estão produzindo tanto aqui dentro da igreja, mas também lá fora. Alguém que está produzindo bons frutos, ele vai pregar aqui dentro, mas também ele vai viver lá fora, porque não adianta nada subir no altar da igreja, pregar uma mensagem de arrependimento, sendo que o mesmo pregador não tem arrependimento dentro do seu coração. Não adianta nada subir
vir no altar da igreja, falar de A, falar de B, pregar uma mensagem, jogar em direta, sendo que a própria vida do ministrante da palavra não está de maneira boa com o nosso Deus. Não adianta nada eu vim aqui receber uma saudação, pregar a palavra, anunciar o evangelho, se eu não estou vivendo o evangelho de salvação. Não adianta nada eu querer pregar salvação lá fora, se eu mesmo, a minha alma, não está sendo salva dentro da palavra de Deus. Elebraiando rébias telemandou e a sébia candarápia decalabraias tuiando clomanagai chai declabras tébia súbia. Deus, pela misericórdia, nos coloca em uma terra boa. Só que é bem interessante que Deus, ele vai passar no vinhateiro. O primeiro ano ele passa por lá. Mas quando ele chega lá, ele não vê frutos desta figueira. Olha só que interessante. Existem sementes que vai vir um pássaro e vai soltar a semente naquele lugar. E então essa semente vai ser algum fruto. Ela vai brotar, vai nascer e vai trazer frutos. E existe também um tipo de semente que alguém vai pegar, vai estar caminhando e talvez vai pisar em uma lama. E o seu sapato vai grudar uma lama e vai grudar essa semente. E quando ele sair daquela terra em que ele está e pisar em outra terra, esta mesma semente também, ela vai brotar lá e vai nascer. Só que aqui o interessante da figueira é que ela mostra a misericórdia de Deus, porque não é o pássaro que planta a figueira, não é o homem que planta a figueira, não é Satanás que planta a figueira, mas é Deus, pela misericórdia dele, que pega a figueira e coloca dentro da terra boa. Aí chega o primeiro ano, ele vai vir ao vinhateiro que cuidava daquela vinha. O vinhateiro aqui, ele simplifica o Espírito Santo de Deus. É como se eu pudesse imaginar Deus descendo na vinha, e ele chega até o Espírito Santo, e ele vai dizer: não é aquele que eu tirei do mundo das drogas, e agora eu coloquei ele dentro da minha casa. Mas já tem um ano que se passou, e ele ainda não produziu frutos. Não era aquela que estava perdida no mundo, lá fora, talvez da prostituição, ou então se encontrava em algum lugar com a sua área sentimental abalada. E então, pela misericórdia de Deus, ele vai abraçar esta alma e vai tirar todos os sentimentos mal e vai trazê-la para dentro da casa de Deus. E então ela é curada, é renovada, começa a pregar, começa a ministrar a palavra de Deus, começa a louvar. Só que nem sempre pregar simplifica um fruto sobre a nossa vida. Nem sempre eu vim aqui na frente louvar vai dizer que isso é um bom fruto sobre a minha vida. Porque assim como anteriormente eu disse, não adianta nada eu vim aqui orar e eu não estiver vivendo a oração que eu estou fazendo. Não adianta nada eu orar pela igreja, sendo que eu realmente também estou precisando de oração. Não adianta a pessoa que foi arrancada do mundo vir aqui para dentro pregar o evangelho, é levantado por Deus, mas dentro da igreja o pastor e o próprio Deus não consegue falar nenhum fruto que esta pessoa está dando dentro da obra de Deus. Para muitas pessoas, quando estão pregando, isso já está bom, já estão trazendo algum fruto, já estão pregando o evangelho. Eu já faço, eu já opero, mas todos nós sabemos que nada disso quem faz é nós. Mas nós sabemos que quem opera milagre ainda é o Espírito Santo de Deus. Quem opera cura ainda é o Espírito Santo de Deus. Quem tem o poder de libertar qualquer homem de qualquer pecado ainda é o Espírito Santo de Deus. Esta carne aqui não pode fazer nada sem a presença. Esta carne aqui não pode curar sem a presença. Mas através desta carne ser morta e o Espírito ser revivido, a presença de Deus, ela vem sobre a carne e pode operar grandes milagres.
E então vai passar o segundo ano. Nada de frutos. Lá quando os judeus plantavam algum plantio, eles ficavam 3 anos sem colher nada daqueles frutos, porque eles diziam que tinha que esperar, porque os primeiros frutos não iam vir bom. Eles esperavam um tempo. Quando passavam-se 3 anos, a primeira colheita deles era entregada em sacrifício a Deus. E depois, a partir do 5º ano, eles começavam a colher para a sua própria casa, para se alimentar ou para vender. Eu posso ver aqui a paciência de Deus. Talvez Deus falou: não, como os judeus eles têm o costume de esperar por 3 anos, eu vou esperar 3 anos. Já passei o primeiro ano, já passei o segundo, e ainda o irmão continua fofocando, continua se juntando em rodinha, continua falando mal do pastor, continua falando mal da liderança. Ainda já passou 3 anos e o irmão ainda continua lá, não quer se levantar espiritualmente, não quer orar, não quer buscar, não quer se entregar de corpo, alma e espírito. O irmão ainda continua fofocando do irmão do lado, continua se levantando contra vidas, continua participando de fofocas em grupo de WhatsApp, continua vendo conteúdos impropícios, continua vendo coisas que não agradam a Deus. Mas Deus é muito paciente. Ele vai esperar 3 anos. Quando se passa 3 anos, ele chega num diálogo mais uma vez com o Espírito Santo. E olha só a conversa de Deus com o Espírito Santo. Eis que há 3 anos procuro fruto nesta figueira e não acho. Aí ele dá uma ordem com um ponto: corta. Deus levantou agora. O irmão está pregando. O irmão, ele está fazendo aparentemente a obra de Deus. Agora parece que ele foi levantado para pregar, para poder ministrar o Evangelho de Deus. Só que dentro da igreja não tem fruto. Dentro da igreja o pastor não está se agradando. Dentro da igreja Deus não está se agradando. E isso não é só dentro da igreja. No mundo lá fora tem pessoas que Deus está dando a oportunidade de salvação, a oportunidade de voltar. O tempo não é amanhã, o tempo já passou, e o tempo é agora. A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. Deus quer te libertar é hoje. Deus quer salvar a tua família é agora. Deus está te chamando é hoje, não é amanhã, não é daqui 3 anos. Os anos já se passaram e Ele quer fruto. Ele quer te colocar na presença dEle para pegar o Evangelho, para ministrar a palavra, para poder ajudar a obra de Deus. Aí Deus manda cortar, porque a paciência dele acabou. Ele não aguenta mais ver uma figueira colocada em uma terra boa, ocupando espaço, sem utilidade nenhuma. É por isso que tem muitas pessoas sendo cortadas dentro da igreja, porque está ocupando o espaço que outro irmão, que às vezes queria se levantar, está ocupando o espaço deste mesmo irmão. Mas Deus ainda está dando a oportunidade. Nesta noite, a oportunidade é hoje, não é amanhã, não é depois. A oportunidade é agora. Deus quer te salvar é agora. Deus quer te libertar é agora. Deus quer te abraçar, quer pegar na sua mão é agora. Quer te levantar pregador, quer te levantar levita. A oportunidade é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aí eu acho interessante porque o Espírito Santo, ele é responsável por poder nos convencer do pecado. A palavra, ela é ministrada aos nossos corações, e o Espírito Santo, ele vem ao nosso lado e nos convence do pecado. A palavra é ministrada e o Espírito Santo, ele vai chegar até nós e vai dizer: aí é o seu erro, você está errando aí que você está me deixando a desejar. A palavra, ela é ministrada e o Espírito Santo tenta nos convencer do pecado.
Aí o Espírito Santo, ele vai entrar em um diálogo com Deus. O Espírito Santo, ele vai lembrar a Deus: Deus, o Senhor tirou ele do mundo das drogas, não vamos perder ele mais uma vez não. O Senhor tirou ela da prostituição, não vamos perder ela para o diabo. O diabo está tentando acabar com os planos de Deus sobre as nossas vidas, mas o diabo esqueceu que ainda tem um Espírito Santo que pode nos convencer. O diabo esqueceu que ainda tem um Espírito Santo de Deus que vai nos convencendo do pecado. Mesmo que Deus ainda queria cortar a figueira, temos o Espírito Santo, o nosso intercessor, que ainda chegou em Deus e falou: deixa mais um tempinho, eu acredito nele, eu acredito nela. O mundo lá fora pode não acreditar, a tua família pode não acreditar no teu ministério, mas o Espírito Santo de Deus, ele acredita na tua chamada, ele pode te levantar, ele pode te ajudar. Talvez um cenário em que você se encontra está propício a largar tudo, mas eu te falo nesta noite, o mesmo Espírito Santo que não podou aquela figueira, é o mesmo Espírito Santo que está nos convencendo nesta noite. O Espírito Santo é o nosso amigo, ele está ao nosso lado a todo momento. Quando nós pensamos em fazer algo de errado, é o Espírito Santo de Deus que vai tocar em nós e vai dizer: não faça isso, isso desagrada a Deus, não faça aquilo, porque isso vai desagradar a Deus. A conversa, o diálogo do Espírito Santo com Deus, ele vai dizer: permita, Senhor, só mais um ano, deixa só mais um ano aí. Aí qual vai ser a atitude do Espírito Santo? Ele vai dizer: Senhor, deixa a este ano, até que eu escave e eu a esterque. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele vai escavar aquela árvore, aquela figueira. E nós sabemos que algumas árvores, ela tem uma bactéria, e esta mesma bactéria tem por sua vez fazer com que esta árvore não venha produzir frutos. É por isso que o Espírito Santo, ele vai escavar ao redor. Satanás, ele é como esta bactéria. Quando nós abrimos uma oportunidade para o diabo, ele não vai bater na porta, como Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. O diabo, ele não bate na porta. O diabo, ele vê uma brecha aberta, uma brechinha desse tamanho, ele entra e faz um buraco enorme, faz um estrago enorme. O diabo, ele tem por sua vez acabar com famílias, acabar com o ministério, acabar com casas, destruir lares. Este é o que o diabo opera. O diabo, ele opera na mentira, ele opera na fofoca, ele opera na fornicação, ele opera no adultério, ele opera em tudo de ruim que há sobre a face desta terra. Então, quando nós olhamos para as nossas vidas e os nossos frutos não são bons, quando os nossos frutos não ajudam a obra de Deus, esses frutos estão vindo do diabo. Sabe por quê? Muitas das vezes nós não queremos esse tipo de fruto sobre as nossas vidas, mas às vezes abrimos uma brecha a qual nós não enxergamos, com a nossa visão espiritual tampada, e então o diabo, ele vai entrar sobre essa brecha e vai operar coisas boas, não, só coisas ruins. O diabo espera apenas uma brecha para poder operar. Só que o Espírito Santo está cavando ao redor. Por fora, a figueira aparentemente ela parecia bem, as suas folhas estavam bonitas, os seus galhos também se encontravam bonitos. É como esta palavra, ela é muito atualizada para os nossos dias de hoje, porque nós olhamos no mundo aí fora e nós vemos vários pregadores bem vestidos, até se veste como crente. Por fora, externo, até parece um crente, até prega uma palavra, parece que está tudo bem por dentro,
mas eu não tenho o poder de olhar o seu coração. O pastor Luciano não tem o poder de olhar o coração de ninguém, nem o obreiro desta casa tem o poder de olhar o coração de ninguém, mas existe um que pode olhar o coração, existe um que pode olhar o pensamento, existe um que pode entrar dentro do coração, esquadrinhar todos os pensamentos, saber tudo que nós pensamos, todas as nossas atitudes, tudo que nós vamos fazer. Existe alguém que ainda tem esse poder. Esse alguém é Deus. Esse alguém é Jesus. Esse alguém é o Espírito Santo. Só que quando o Espírito Santo começa a escavar ao redor daquela figueira, ele vai achar esta bactéria. Esta bactéria, ela estava fazendo com que aquela árvore não produzisse frutos. E é assim na vida de muitos nos nossos dias. Muitas pessoas não estão produzindo frutos porque há uma bactéria que o inimigo implantou sobre a vida dela. Talvez por fora ela está bem, mas por dentro o seu coração está machucado ou está inflamado com alguma bactéria. Esta bactéria pode ser por causa de redes sociais. Esta bactéria pode ser por causa de algum estresse dentro de casa. Esta bactéria pode ser por falta de oração, por falta de jejuar, por falta de leitura da palavra de Deus. Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de buscar, isso se torna uma bactéria sobre a minha vida, a qual muitas das vezes eu posso estar com a minha visão espiritual fechada e eu não consigo enxergar esta bactéria, e agora já não consigo mais orar, já não consigo mais ler a palavra, já não consigo mais jejuar, e então eu estou com uma bactéria aonde ninguém pode tirar esta bactéria, a não ser se eu mesmo permitir que o Espírito Santo de Deus entre sobre a minha vida e retire todas as bactérias. Algo que Deus falou comigo através dessa palavra. A figueira, ela tinha duas opções: ou deixar ser tratada, ou não permitir. Esta é uma opção que cada um de nós, quando aceitamos a Cristo, temos também esta opção. Nós temos alguma bactéria, nós precisamos ser tratados desta bactéria. Só que Deus, ele não obriga ninguém a ser tratado, a não ser quando ele tem uma intervenção genuína e ele quer trazer aquela pessoa para a presença dele. Só que mesmo ele trazendo aquela pessoa para dentro da igreja, para esta pessoa trazer frutos, ela precisa querer. Não é o pastor que vai pegar na mão dela, não é o obreiro que vai pegar, não é o irmão, mas esta mesma pessoa, ela tem que assentar em seu coração, trazer frutos para a casa do Senhor, frutos dignos, frutos que venham trazer pessoas lá de fora, frutos que venham me mostrar um bom testemunho lá fora, frutos que as pessoas possam olhar para a minha vida e realmente elas venham ver uma mudança extraordinária sobre a minha vida, sobre a minha casa. É interessante que ao encontro de Jesus com alguém, estas pessoas que se encontram com Jesus, tem algo sobre a sua vida que ela precisa largar. Muitos de nós viemos cheios de defeitos para dentro da igreja, e tem algo sobre a nossa vida, quando nós chegamos e se convertemos, que precisa ser tratado com Deus. É interessante que na beira de um rio tem pescadores, e Jesus vai se encontrar com ele. Quem não se lembra de Pedro, quando ele se encontra com Jesus, Jesus vai mandar Pedro largar a rede. E nesta noite não vai ser diferente. Deus vai vir de encontro com cada um de nós e vai mandar nós largar a rede, mas é a rede social. Se a rede social está te afastando de Deus, deixa a rede social para lá. Se a rede social te afasta da presença de Deus, larga a rede social, larga o Instagram, larga o WhatsApp. Viva o teu chamado, viva o teu propósito com Deus. Se a rede social está te atrapalhando, atrapalha o teu sentimental com a sua esposa ou com o seu esposo. Se a rede social entrou sobre a sua vida e agora você não está se sentindo bem, arranque a rede social.
porque a única coisa que nós não conseguimos viver na face dessa terra é sem a presença de Deus. Sem rede social nós vivemos, sem carro nós vivemos, sem fama nós vivemos, sem holofotes, sem dinheiro, mas sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus não opera cura, não opera milagre, não opera renovo. Sem a presença de Deus sobre a igreja, estas portas já estavam fechadas. Sem a presença de Deus ninguém estaria sendo amado. Se nós que somos seres humanos cheios de pecado ainda conseguimos amar alguém, é porque a presença de Deus está sobre as nossas vidas. Aí depois de tirar todas as bactérias, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez ele vai mostrar misericórdia. E ele vai começar a adubar de novo. Quando eu olho para esta mensagem, eu se lembro de pastores que o irmão sai, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal da liderança, dá um pulinho no mundo lá fora. Aí pela misericórdia de Deus, ele volta com vida. Aí o que o pastor faz? Abraça de novo. Porque um pastor verdadeiro, ele decidiu viver como Jesus. Porque Jesus abraça a todos. Não importa se é pecador, não importa se é macumbeiro, não importa o que ele fez de errado, Jesus abraça a todos. E assim eu posso conjecturar para esta igreja, porque todos nós sabemos que erramos dentro da igreja. Muitas das vezes nós deixamos o nosso ego falar mais alto, nós deixamos alguma fofoca, alguma coisa falar mais alto sobre as nossas vidas. Mas quando nós pedimos perdão, lá está o nosso pastor para poder nos abraçar de volta. É assim Jesus ele nos abraça. Ei, você está errando, ou errou ontem, ou errou hoje, não importa o que você errou. Aí o que importa é vir um arrependimento genuíno, porque o mesmo Jesus que foi assunto ao céu é o mesmo Jesus que está presente espiritualmente aqui nesta noite, para poder te abraçar, para poder podar aquilo que está de errado e poder te levantar, pregador do Evangelho de Deus. O mesmo Jesus que operava antigamente é o mesmo Jesus que opera nos dias de hoje. Ele escavou, tirou as mazelas, tirou os pecados. Agora ele vai adubar. Agora ele começa dando a oportunidade de novo. Vou te dar mais uma chance. É mais uma oportunidade. Todos os dias que nós levantamos e acordamos, nasce sobre a nossa vida mais uma oportunidade. Todos os dias que nós acordamos e temos o fôlego de vida, é mais uma oportunidade que Deus está dando para cada um de nós. Mas esta oportunidade é como diz a parábola aqui desta figueira. Se a figueira não quisesse ser tratada, ela não seria. Se nós não quisermos ser tratados, nós não seremos tratados. A oportunidade é dada todos os dias, mas quem abraça esta oportunidade somos nós. Eu já estou encerrando e olha só o que vai dizer o último versículo. E se der fruto, ficará. E se não der frutos, mandarás cortar. Sabe por que esta parábola termina desta maneira? É porque essa decisão de querer mudar não vem de Deus, não vem de Jesus, não vem do Espírito Santo. Esta oportunidade é dada por eles, mas quem muda somos nós. É por isso que está dizendo: se der fruto vai ficar. Se continuar fofocando, Deus vai passar o machado. Se continuar na fornicação, Deus vai passar o machado. Se continuar fofocando do irmão, se não quiser ser tratado, se não quiser se levantar, o machado já está posto à raiz, e todo aquele que não dá fruto será cortado e lançado no fogo. O lago de fogo ele é real, assim como o céu é real, o lago de fogo também é real. E aqueles que não estão dando fruto na obra de Deus, Deus vai pegar, vai cortar e vai lançar no lago de fogo. A oportunidade é hoje.
não é amanhã, não é daqui a um ano. Estes 3 anos já se passaram. O primeiro ano, o 4º ano após o 3º ano, já se passou. E Deus desceu aqui nessa noite, e Ele está falando aos nossos corações. Qual fruto nós temos dado para a obra de Deus? Quais são os frutos que estão saindo da nossa casa? Quais são os frutos que nós estamos produzindo na obra de Deus? Enquanto eu estudava sobre esta parábola, eu chorava lá em casa, sabe por quê? Porque eu fiz uma alta análise na minha vida, e tudo que eu faço ainda é pouco, em vista do que Deus fez sobre a minha vida. Nós não devemos nos contentar com o pouco que fazemos para Deus, mas nós devemos todos os dias se cobrar mais, buscar mais. Se orava 1 hora, ora mais. Se buscava 1 hora, busca mais. Não se contente com pouco, porque quem se contenta com pouco vai ficar no pouco. Quem se contenta com muito vai continuar no muito. Continua orando muito, que Deus te levanta muito mais. Continua buscando muito, que Deus salva a tua casa, Ele salva a tua família, Ele renova a tua história, Ele muda a tua história. Se o diabo colocou um ponto sobre a tua casa, sobre a história da tua casa, Deus coloca vírgula e continua. Mas é preciso dar frutos dignos na obra de Deus. É preciso dar frutos na obra de Deus. Como este culto também é relacionado a jovens, quais são os frutos que nós temos dado dentro da nossa casa? Quais são os frutos que nós temos dado dentro da obra de Deus? O que nós temos feito em prol do reino de Deus? Qual é o testemunho frutificado que nós temos dado dentro das escolas? Quais são os frutos que nós temos dado dentro do nosso trabalho? O que as pessoas têm enxergado sobre as nossas vidas através do nosso testemunho? O tempo é tempo de frutificar. A fé e a obediência relata muito sobre esta parábola. Aquele que é obediente, ele aceita ser podado, ele aceita ser adubado e vai ter um crescimento espiritual. Aquele também que tem a fé, ele vai passar por todo o processo, porque aquela figueira representando nós, somos nós quando erramos por 3 anos. E muitos acabam a fé e abandonam tudo. Mas assim como o Espírito Santo esperou por mais 1 ano, nós devemos ter fé. Se estávamos agindo errado, nós podemos agir certo agora. Se o nosso parente está afastado, ainda há esperança. Coloque a fé em prática em prol desta palavra. Coloca a sua fé em prática, que a tua família vai ser salva. Coloca a tua fé em prática, que Deus vai levantar a tua história. Deus vai levantar o teu ministério. Talvez ninguém acredita mais no teu ministério, mas eu venho com uma palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Ei, os de fora não acreditam, os teus amigos não acreditam, mas o Espírito Santo de Deus acredita no teu ministério, na tua chamada. Se coloque de pé nesta noite.